lá, Valdemar. Vamos dar uma prensa em você aqui para a gente entender o que é essa tal de vistoria predial, o que ela oferece, qual a obrigatoriedade. Fala para mim um pouco do início da sua empresa, da sua fundação da sua empresa. A Infinity Engenharia ela começou em 2016. O Wallace, ele foi meu antigo sócio na fundação. Na realidade, vem lá de trás. A gente estudou junto. Faculdade, né? Na faculdade. Ótimo. Aí saímos da faculdade e a vontade de trabalhar, de poder entregar resultados na área de engenharia. Fundamos a Infinity, começamos ainda, na época, lembro até hoje, com uma ideia que não sabia qual que era o caminho que ia seguir. E o tempo foi mostrando esse caminho para a gente. A gente teve... Ótimo. Tem uma história engraçada que todo mundo conta, eu até fico emocionado. Contando moedinha para pagar a conta de luz. Sei, quase todo mundo já passou por isso, né? Hoje está aí, né? Isso. E o Wallace? Então, depois que a gente saiu da sociedade, né, com a Infinity e tudo, cada um quis seguir um caminho diferente, ele na parte de laudo, certo. Eu preferindo a parte de manutenções, de obras mesmo, né? Então, aí continuamos a convivência, tudo. Mas até as pedras se encontram, né? Então, tá vendo? Aí... Vamos lá. Valdemar, qual que é a importância do laudo predial hoje? O síndico tem que se ficar atento sobre isso. O laudo de inspeção predial, ele não é só papel. Certo. Ele é uma bússola para o síndico. Eu estava com um síndico essa semana, 2 síndicos. Eles falaram que a ideia do laudo é fazer um plano diretor para o condomínio. Certo. Todo síndico que assumir vai ter que seguir o laudo como referência. Hoje, o laudo de inspeção predial aqui no estado de São Paulo ele ainda é um projeto de lei, mas nos outros estados ele já é lei. Basicamente, o laudo ele é um raio-x de todo o condomínio, para entregar para o síndico o que ele precisa fazer de manutenção corretiva e de manutenção preventiva. Certo. Aí, inclusive, até a parte do seguro é importante isso, porque o síndico tem sua missão e sua obrigatoriedade, né? Ele não cumprindo com a sua obrigatoriedade, ele vai ter, na realidade, uma responsabilidade aí muito grande para com o condomínio, né? E responder até pelos seus bens. A importância do seguro também vale aí. Agora, o que o prestador tem que ter referente a essa vistoria? Que tipo de conhecimento tem que ter? O que interfere numa coisa na outra, fora essa lei que tem que ser cumprida? Tem as normas, as diretrizes normativas. Existem 3 tipos de vistoria, nível 1, 2 e 3. Nível 1 é inspeção visual, é aquilo que eu falo para todos os síndicos que viram algumas palestras minhas. O olhar para o condomínio. Então, essa é o nível 1, inspeção visual. Só de olhar você consegue identificar patologias, trinca, fissura, ponto de infiltrações. Nível 1. Nível 2 é uma vistoria feita por um profissional habilitado em uma ou mais áreas para determinar as falhas construtivas e as anomalias da edificação. E o nível 3 é um profissional habilitado em uma ou mais áreas com a utilização de equipamentos. Certo. E vamos falar assim, qual é o prazo hoje que é estipulado por lei? Depende, cada condomínio, para cada idade de uma edificação, eu tenho um prazo que eu tenho que fazer esse laudo técnico. Um condomínio hoje com 50 anos de idade, a norma fala que eu tenho que fazer uma vez por ano o laudo de inspeção predial. Um condomínio de 5 a 10 anos de idade a cada 5 anos. Certo. E conforme vai subindo, tende a diminuir. 20 anos, 4, 30, até chegar com 50 anos, que é anualmente. O que você me diz hoje de um prédio de 30 anos que foi feito male-male na entrega ou coisa parecida, e depois de 20 anos ficou sem um laudo, sem uma vistoria de um engenheiro? O que você me diz disso?
com toda a responsabilidade que você vai ter, com a tua visita, com o que já tem, com o que vai apresentar, você acha que isso é recuperável com o tempo? Sim, porque o que acontece? A doença da construção é igual o corpo humano. Correto. Quanto mais antigo nós ficamos, mais precisamos de médico. Mas a grande maioria das doenças tem cura. A mesma coisa se aplica para a edificação. Tem cura, lógico, tem alguma... É aquilo que eu falo, tem remédios baratos e remédios caros. Vai depender do tempo que você levou para procurar o médico. Tá, nesse remédio barato que você está me dizendo, o cara foi lá, desculpa até do linguajar, o cara fez lá uma vistoria meia boca, tomou uma atitude meia boca. Isso aí vai dar mais trabalho para frente. Vai. E quando eu falo em remédio barato, é o prevenir, a preventiva, o evitar acontecer. A gente, o brasileiro no geral, ele tem esse problema de esperar acontecer, de não prevenir. Hoje em dia, eu chego em condomínios que muitas vezes os moradores se preocupam com o carro dele, que está tomando sol, e não se preocupa com o telhado dele, da cobertura dele que está vazando. Isso é fato. Entendi. Wallace, qual a sua observação sobre isso? Não, é exatamente nessa parte da prevenção, né, da manutenção, tudo. Acaba sendo a corretiva, né, manutenção corretiva. Ela acaba sendo, às vezes, o dobro ou o triplo de uma preventiva. Ali para você fazer, já prevenir e outras causas. Igual o Valdemar citou a parte da corpo humano, né? Acaba sendo um câncer ali na obra, que com o tempo outras coisas vão se agravando, a manutenção, tudo. Se você não faz a preventiva antes, onde acaba sendo a parte grosseira depois para corretivo é bem maior. Entendeu? Bom, vamos falando de lei, então, tem algumas cidades que já são obrigatórias, né? A inspeção, né? São José ainda não. Vamos falar da nossa cidade, tem em torno de 3.000, 3.400 condomínios, mais ou menos. Vocês acham que tem profissionais para suprir tudo isso? E você acha que vai dar conta? Desculpa dar minha pergunta. Tem definir essa parte de suprir, né? Em boa qualidade ou em quantidade, né? Porque muitos profissionais, a gente está pecando, vamos dizer assim, porque também me incluo nessa parte de prestador, né? Então, esse ramo tá bem defasado, eu acho. Assim. Mas existe a concorrência, e Sim. sempre vai existir a concorrência. Sim. Tanto é que o Wallace falou outros serviços de engenharia, ele também faz laudo. Ele está aqui com a gente. Então, precisa disso. Eu acho que existem profissionais no mercado. É uma área que ainda está crescendo, essa área de inspeção predial, de doença da construção. E os profissionais têm que ser cada vez mais capacitados para isso. Estudar, buscar conhecimento, entregar o melhor para o cliente. A busca da Infinity, eu costumo falar que o quê? Que eu sempre quis escrever livro. Quando eu era mais moleque e tudo, eu sempre quis escrever livro. Hoje eu posso escrever um livro para cada condomínio diferente. E é uma dedicação que tem vezes que eu fico até meio louco, porque eu procuro entregar aquele resultado que o condomínio espera, não sou perfeito, correto, mas eu procuro entregar o melhor. A Infinity, a ideia da Infinity é entregar o melhor. E sempre vai ter a concorrência fundamental, porque a gente, como prestador de serviço, não consegue dar conta. Como Sim. você falou, 3.500, 3.700. Positivo. Eu já sou um pouco louco hoje. Imagina com 3.700. Aí não vai ser mais um pouco, vai ser totalmente. Eu sei o que você está falando, porque eu também, quando vou fazer a consultoria do condomínio dos síndicos, a gente vê a deficiência do profissional, né? E a gente procura realmente entregar o melhor, né, da gente para poder deixar o síndico tranquilo, com toda a satisfação de poder dormir sossegado, saber que o prédio dele está seguro, da forma correta, porque como você falou, né,
a gente tem vários concorrentes, mas a gente não consegue dar conta e a gente quer ter profissional como a gente, porque a gente quer que os síndicos tenham uma boa lembrança do corretor de seguros, quer que tenha uma boa lembrança da engenharia, que faz uma preventiva, quer que tenha uma boa lembrança da sua empresa, e poder todo mundo estar junto, né? Porque Sim. o mercado está aí, a gente tem que entender e fazer o melhor, né? Sim. Mas eu sei que realmente a deficiência é grande. É que hoje o que acontece? Muitas vezes, dependendo da atuação do serviço, em todas as áreas, você acaba virando só mais um. E você Certo. tem que ser o diferente, o diferencial. E hoje, na área condominial, tem muitos desafios. Um exemplo, eu faço bastante laudo técnico, e tem uma deficiência quando entrega seu laudo técnico para algum prestador de serviço, fazer o levantamento quantitativo disso, tem prestador que tem medo, que pega o laudo e não sabe nem por onde começar. Exatamente. É aí que entra o Wallace junto com você para poder fazer Sim, a gente já essa pegou dinâmica. várias obras ali em conjunto, né? Tipo, eu executava e em conjunto, como um acordo ali, eu sempre debatendo com o Valdemar, e explica melhor essa parte, porque o síndico, os conselheiros, eles não estão entendendo, justamente por causa dessa parte mais técnica. Já teve síndico que me falou, eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui no laudo. A hora que a gente, por exemplo, um engenheiro, algum técnico, lê e consegue decifrar, vamos dizer ali, fala, não dá para se fazer. Porque o síndico vai estar vendido, né? O Vai estar síndico não vai vendido, entender nada. Ele entendeu? tem que pegar Exatamente. alguém da conformidade, E vamos do dizer assim, entendimento. não é a função dele saber já na hora. Positivo. É aí que entra a nossa parte nessa assessoria. Tipo, vamos ser o seu braço direito para a gente tentar resolver essa parte. Embora o laudo ele tenha que ser didático, mas mesmo sendo didático para leigo entender, Correto. ele tem que ser técnico. Sim. Então, é nessa parte que trava. Porque tem a sua responsabilidade, né? Sim, porque o que acontece? Como o Wallace falou, além da Infinity fazer toda a parte de laudo de inspeção, laudo técnico, a Infinity também faz o acompanhamento de obra. A ideia da Infinity, a minha ideia, é o quê? É não só entregar a bússola, é os condomínios que precisarem, os síndicos que me conhecem e sabem, o que acontece? É entregar a bússola, se o condomínio conseguir e tudo, ser o navegador. Entendido. Direcionar os trabalhos. Não é simplesmente entregar um livro de 300 páginas, 150 páginas e ficar por isso mesmo. Não, tem todo um acompanhamento em volta. Deixa eu só tirar uma dúvida, que eu sei que é muito difícil explicar isso, mas como seria a atuação de vocês dois, resumindo o máximo, só para a gente tentar entender, na hora que você faz o laudo, acompanhamento, qual que é a frequência, como é que funciona essa dinâmica da empresa? O Wallace é o executor, Certo. ele interpreta toda a parte de laudo técnico, faz o orçamento, eu verifico através de escopo técnico e do laudo técnico se está dentro, e ele faz a parte de execução e eu faço a parte de fiscalização, do cobrar que tudo aquilo que esteja no laudo, que seja norma técnica e que esteja no contrato de prestação de serviço, seja executado. Entendi. Então o síndico pode ficar tranquilo que ele não estando no condomínio, como ele é o síndico profissional, tem várias visitas, vocês vão ter um acompanhamento, uma Exatamente. dinâmica totalmente preparada para isso. Vamos lá. Explicar, nenhuma obra é um mar de rosas, é um Positivo, arco-íris. sabemos disso. É um arco-íris. Não, você vai chegar aqui e vai ser tudo lindo. Não, Quem vai ter dera. diversos problemas. Eu costumo falar que o quê? Quem faz a fiscalização tem toda a parte técnica, sim, mas ele é um conselheiro matrimonial, né? Porque o contrato de prestação de serviço ele é um casamento Sim. entre sim, o contratante e o contratado. sim. Então, a parte de fiscalização ela vai muito além disso. Ela vai também na parte do quê? De manter esse casamento até o final do contrato. A preocupação do síndico com o prestador hoje não é só preocupação. Eu acho que o síndico tem que ter um atendimento, cara, que a minha corretora VIP Vale Seguros, o que eu prezo para o síndico é o atendimento. Então, eu acho que a empresa ela tem que ter um conhecimento e tem que realmente ter um atendimento que ele pode ser discutido o preço.
Porque, às vezes, você tem um preço que você não tem a engenharia presente, o teu corretor tem um sinistro, ele não vai visitar o síndico para saber o que aconteceu. Então, eu acho que o síndico ele tem que ter uma segurança com o prestador com ele. Sim. Deixa eu só aproveitar aqui e falar dos nossos apoiadores, né? Vamos falar aqui da Infinity, do nosso amigo Valdemar, nossa corretora VIP Vale Seguros, que preza o seguro de condomínio correto, completo, seguro para administradores de responsabilidade civil, seguro para o síndico profissional de responsabilidade civil. Temos também o Alice com a empresa CM Vale Engenharia. Temos a Garante de Taubaté, nossa amiga Juliana, que também está com uma nova sede em Pinda. Nosso amigo Guilherme, da Selva Zeladoria. Dr. Rachid, a Econdro Software para condomínios. São todas empresas que eu sempre falo para os síndicos. São empresas que estão sempre voltadas para o síndico, né? A gente procura estar sempre em todos os eventos, participando, distribuindo conhecimento, né? Que a gente distribui conhecimento para o síndico, né? Sim. Então, todo curso, treinamento que o síndico faz, um simples café, tem as empresas por volta disso. Eu acho importante, eu não sei vocês, o síndico dar uma oportunidade para as empresas. Sim. O que você acha sobre isso? Eu comecei assim, né? Foi uma oportunidade que surgiu em evento, conhecendo. Uma síndica me chamou, outra me chamou, mas tudo na oportunidade, na primeira chance. Porque todo mundo conhecia o Valdemar de nome, ele falava algumas coisas técnicas, mas ninguém conhecia o serviço. A Infinity, hoje, a base dela é o quê? Indicação. Sim. E surgiu tudo isso da primeira oportunidade. Correto. Então, dar oportunidade para empresas que estão começando é fundamental. Na realidade, hoje a gente trabalha muito com o conhecimento, né? O distribuir conhecimento. Eu acho que você aprende mais distribuindo o pouco que você sabe, Sim. trocando essas informações, do que guardar tudo para você. E aí não deixa ninguém vendido, né? Exatamente, né? Chegar, ter um serviço a ser executado no condomínio, simplesmente eu chego lá e falo, eu faço, resolvo. Não, eu explico para o síndico todo o procedimento que está sendo feito, é assim, 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 tem que ser feito assim, pode ser feito assim, porque simplesmente chegar e fazer é muito fácil. Sim, o cara sim. Quero passar essa confiança para o síndico, entendeu? Exatamente para ele ter esse respaldo dos prestadores e tudo, né? Quando o síndico, cara, ele cai de paraquedas em algumas assembleias, ele vira síndico do nada, nós sabemos que tem muitos síndicos Sim. assim, ele fica, cara, uma barata no meio de galinheiro mesmo. E aí, até ontem, você pega tudo que você vai falar, tem que falar com o meu advogado, tem que falar com o outro. Eu acho que é correto. Sim. Mas eu acho importante tudo isso, as empresas se juntarem e dar informação para o síndico. É muito importante isso. Bom, Wallace, numa obra básica que você está atendendo junto com o Valdemar, como que é a previsão que você dá para isso, para o síndico? Porque ele quer ter isso dentro do prazo dele, uma obra, por exemplo, da preventiva, por exemplo. Uhum. Qual é o prazo de uma preventiva que você faz num condomínio hoje? Então, nesse aspecto, entra justamente o laudo do Valdemar, entendeu? Se o condomínio tem o laudo, eu falo, vamos seguir o laudo, seja da Infinity ou outros prestadores, tudo, porque daí o prazo que a gente consegue executar, tanto para eles quanto para a gente, se não tem esse respaldo do laudo, vamos dizer assim, aí tem que ser feita uma análise daquele momento. Sim. Entendeu? Vamos falar, vamos analisar só então esse momento. Se não tem um laudo de inspeção, a gente fala, e isso vai ser seguido desse jeito, para poder resolver ali de imediato para o síndico, né? Prioridade, né? É igual. Quando a gente vai em assembleias, Sim. Os moradores, eles querem o quê? Fachada, playground, Que é um negócio bonito dele, churrasqueira, lá, né? piscina, mas ninguém olha para a caixa de esgoto. Ele quer falar assim, olha o condomínio que eu moro, né? Ninguém olha para a caixa de esgoto, ninguém olha para o telhado. Não sabe se a caixa d'água está trincada, se a caixa está... Exatamente. Eles, basicamente, o quê? Hoje o condômino, ele é o visual. Eu vou gastar X com caixa de esgoto, mas eu podia pintar a fachada.
Mas qual que é a prioridade? A caixa de esgoto, que está comendo tudo por baixo, a infiltração, ou a fachada, que no momento ainda dá para esperar um pouco? Então, é determinar prioridades. Porque muitas vezes o prestador de serviço, ele chega no condomínio, que, quando não tem o norte, e o síndico fala, não, eu quero fazer rejunte. Um exemplo, o primeiro laudo que eu fiz, da Infinity, eu fui chamado no condomínio para fazer a obra de rejunte. Só que não era o rejunte na realidade, você buraco é mais embaixo, né? Eu comecei a investigar o rejunte, eu virei para a síndica e falei, o rejunte da sua piscina é o menor dos seus problemas. A piscina estava afundando, o deck da piscina estava afundando, tinha infiltração no caixão perdido da piscina, na área técnica, para tudo quanto é lado. E aí achava que era só... Só a piscina, muro caindo, tudo e só pensava que era só o rejunte da piscina. Aí o conselheiro fala para o síndico, não, vamos fazer uma coisinha aí que resolve e tal, não seria vamos botar taxa extra. Seria a parte visível, né? Vamos dizer, tá faltando um pouquinho de rejunte aqui. Então o vazamento tá vindo daqui. Entendeu? Aí é aquela parte visível, que todo mundo olha aquela parte, mas tem muito mais coisas por trás ali, né? Valdemar, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu faço o seguro, eu analiso todo o condomínio, né? Eu faço coisas que raramente eu vejo um corretor fazer. Porque é o meu trabalho, né? Então eu fiz curso de edificações também, umas coisinhas bobinhas, né? Umas vistorias que eu aprendi a fazer. Eu me deparo muito, por incrível que pareça, cara, eu pensei em você nesses dias, não em você, não, eu pensei no serviço esses dias. Eu subi, fui nas caixas d'água olhar como que estava o condomínio, 4 caixas d'água. Cara, tinha um pé, você não vai acreditar, um pé de abacate embaixo da caixa d'água. E vou te falar mais, eu não só falo como eu filmo, né? Eu até perguntei para a síndica se eu podia falar, ela falou que eu podia falar, não só falar o condomínio, não tem problema, que isso infelizmente acontece, né? Mas, entre aspas, acontece, né? A zeladoria tem que estar em cima. Eu não consegui arrancar esse pé de abacate. Estou sendo sincero para você. O talo dele estava tão grossinho que eu não consegui arrancar. Aí pedi para o zelador cortar. Isso pode causar uma infiltração tanto na laje que está suportando a caixa, como também pode no futuro cortar o polietileno da caixa d'água, né? Sim. Eu vejo também em alguns condomínios, na beira dos blocos e na beira dos muros, várias plantas colada, tal. Na minha opinião, aquilo ali caracteriza alguma coisa para o condomínio. Ou eu estou errado? Concreto e aço não pode ter vida. Qualquer vida que tiver no concreto e no aço tem mais coisa envolvida. Tem água, tem a luz do sol e as matérias orgânicas. Certo. Então pode ter uma infiltração, um acúmulo de água entre a laje e a manta. Tem várias doenças que podem estar acontecendo. O que acontece? Tem morador que fala, nossa, está nascendo uma graminha, deixa, é vida, mas concreto e aço não tem isso. É vida para complicar o problema do síndico. O problema do síndico. E nas vistorias, você falou do pé de abacate, é um exemplo, mas tem condomínios, um exemplo, infiltração. Como que arruma infiltração? Corrige a manta de impermeabilização. Certo. Só que tem condomínios que coloca alguns exemplos, né, de vamos dizer, ajustes técnicos não normatizados, para não falar o português, né, gambiarra. Telhado no subsolo, tá? Isso eu estou falando embaixo da laje, para direcionar a água. Com calha ainda, né? Com calha na ponta para escorrer. Todo esse acabamento. Tirando a calha em si, né? Tem algumas situações que faz o caminhamento da calha também. Mas tem sabe aquele potinho que você usa para bater a tinta? Positivo. Já achei pendurado em cima de um tubo para conter infiltração e, detalhe, furado com um tubo de PVC para direcionar a água para o ralo. Eu fico pensando assim, às vezes o síndico não olha porque confia no zelador, né? Sim. E aí o prestador também deixou lá, estou tentando achar a foto aqui para te mostrar, e o prestador também deixou lá e o cara não fez um trabalho.
isso até complica na prestação de serviço, né? Porque depois a você, na sua inspeção, eu na minha inspeção, mostro isso, ele fala, puta merda, o prestador que fez isso, deixou isso. E acaba deixando uma situação ruim para a gente que é prestador, né? Só que muitas vezes o prestador que está fazendo isso, ele precisa o quê? Velocidade, porque estão cobrando e não quer saber o motivo. Ele precisa entregar resultado. Então, muitas vezes, isso acontece pelo quê? Pela falta de vários outros preparos. Certo. Porque a gente tem um problema que o quê? Os condôminos, os moradores, eles pensam o quê? Eu pago o condomínio, então eu preciso que o condomínio me entregue todos os resultados. Sim. E o condomínio é o síndico, né? Exatamente. Só que muitas vezes o que o condomínio recebe mal dá para as contas necessárias, não para manutenção. Então você tem que trabalhar. O síndico é basicamente um super-herói. Positivo. Ele tem que trabalhar com caixa pequena Síndico e fazer obras grandiosas. Sempre falo que síndico não é para amador. Não. Eu falo para o síndico, eu sou louco de ser engenheiro, mas eu não consigo de estar síndico, porque é uma missão. Tem que ter o dom. Parabéns para vocês, síndicos e síndicas, profissionais, orgânicos. Vocês são merecedores. E tem que descansar, né? Trabalhar um pouquinho o tempo desse descanso aí, né? Também. Não é, Valdemar? São heróis, conseguem fazer um planejamento com um pouco e ainda conseguem entregar o resultado. Só que o morador muitas vezes não vê esse lado, não analisa tudo. Ele quer que o quê? Começou a pingar, resolve. Ou eu vou mandar meu carro para lavar e você vai pagar. Não, ele não entende que não é o síndico que vai pagar, é ele. Porque vai estar na taxa condominial. Com Só certeza. que ninguém entende isso. Todo mundo pensa que no fundo do condomínio tem uma árvore de dinheiro. Como é que você faz a mágica para o síndico falar que ele vai gastar 20 pau no condomínio dele que tem de caixa 2? Como é que você consegue colocar na cabeça dele isso? Não é querer encontrar a galinha dos ovos de ouro, né? Sua forma, mas como é que você consegue mostrar isso para o síndico de forma técnica, na engenharia, no serviço de vocês, que ele tem que executar isso de qualquer forma, que ele tem que colocar uma taxa extra para poder arrecadar isso? Muitas vezes o síndico ele tem esse conhecimento, ele sabe que ele precisa fazer aquilo. Por isso que ele foi atrás dos profissionais. Correto. Por isso que ele foi atrás do engenheiro, do jurídico. Só que muitas vezes o ponto principal não é convencer o síndico, é ajudar o síndico a convencer os moradores E o conselho. e o conselho, muitas vezes, que precisa ser feito isso. Correto. O trabalho da Infinity, do Valdemar, ele vai muito além de entregar o laudo, o fazer o laudo. Sim. Você tem que chamar uma assembleia com vários moradores, muitas vezes falar para ele o que vocês pensam que vocês têm hoje, vocês não têm. A elétrica está condenada, a água que vocês bebem tem um problema. Aí como que você fala para os moradores? Muitas vezes eu peguei uma assembleia de 140 moradores. Você fala, seu prédio está com um problema, você vai ter que gastar, vou dar um exemplo, Pelo 20 mil. Você conseguiu sair, né? Tá aqui, tá bom. 20 mil reais. Tem morador que entende. Sim. Tem muitos Tá preocupado com o patrimônio deles. Sim, mas sempre tem os moradores que questionam. E é justamente aí que entra toda a parte técnica. Todo o real auxílio ao síndico. É convencer os moradores que não acreditam naquilo, que eles precisam fazer o serviço que está descrito no laudo. Eu já entrei em assembleia que, depois da assembleia, eu saindo da assembleia, falou, não vamos acreditar só em um laudo de quase 500 páginas, não vamos acreditar só nesse laudo, vamos fazer outro laudo. Se fizer o outro, vai dar no mesmo, né? Vai chegar no mesmo resultado, né? Por quê? Porque começa a ser assim, vamos dizer assim, nós como engenheiros, se a gente entra num condomínio, tem laudo, a primeira coisa que eu pergunto, tem algum documento técnico? Você já fez algum laudo? Fiz.
Me empresta que eu tenho que usar de base. Eu tenho que saber o que foi apontado para dar continuidade. Eu não posso falar, não, o engenheiro que fez o laudo está errado. Não, eu posso complementar o laudo dele. Certo. Então, você precisa, o prestador de serviço, na área de laudo técnico, de engenharia, a primeira pergunta que ele tem que fazer para o síndico, já foi feita alguma análise técnica no condomínio? Se foi, você precisa analisar esse documento. Para ter um norte, já foi feita uma investigação. Alguma situação. Para Já você teve um indício, já. Para você conseguir dar um diagnóstico. Porque uma coisa é você começar um trabalho do zero, e outra coisa é você já ter um laudo de norte, de referência. Já tem uma direção já, né? Já tem uma direção. Porque você tem que acrescentar informações naquele laudo. Não falar, o laudo está ruim. O prestador de serviço não pode fazer, o engenheiro não pode fazer isso. O engenheiro X fez um laudo porcaria. Não existe isso. Mas ele tem que pegar essa essência, esse laudo, e partir daí a continuidade do serviço dele. Ele acrescenta informações a uma informação existente. É exatamente isso que eu faço na minha consultoria de seguros também quando eu vou no condomínio. Eu vejo a apólice do segurado, vejo a apólice do condomínio, chego para o síndico e falo, ó, isso não está dentro da realidade e necessidade do seu condomínio. Então, nós vamos pegar o que tem aqui e vamos trabalhar isso para você poder deitar e dormir no travesseiro sossegado. Você acrescenta informações. Positivo. Né? Você não perde o que já foi feito. Sim, sim. Você, vamos dizer assim, você dá whey para aquilo que foi feito. Bomba. Positivo. Melhora o trabalho. Dentro do conhecimento. Sim. Que às vezes o síndico acha que está respaldado pelos tópicos ali, né? Vamos dizer assim, prevenção de várias coisas. A hora que você analisa a apólice dele, não exatamente é nada disso, isso. Entendeu? Exatamente ele acha que está isso. tranquilo. Aí a hora que acontece alguma coisa, não cobre nada. Você que está fazendo a pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você, que é a que eu ouço sempre. Sim. É jogar a bomba. Bora lá. Seguro condominial para dentro do apartamento. O morador pensa que, se o condomínio tem o seguro, o apartamento dele está assegurado. Isso aí é lêndia. Não está. Não está. Não está. Existe isso aí mesmo, essa conversa aí. A unidade autônoma, o próprio nome já diz, é autônoma. Ele tem que cuidar do seguro dele. O seguro do incêndio do condomínio tem a situação do seguro de incêndio dele. Só que o conteúdo e tudo mais dentro do apartamento, o condomínio tem que pagar o seguro para tudo isso. Seguro é igual convênio, né? Você paga para não precisar usar, né? Com certeza. Deixa eu fazer uma coisa para você. Quando tem alguma situação assim, o síndico chega e fala assim, mas o seguro não paga isso? Como é que você se depara com isso? No vício consultivo, por exemplo, porque a gente já sabe que a seguradora não vai indenizar, né? Um vício consultivo, a seguradora não vai indenizar. Eu vejo que deve ter muito síndico perguntando isso para você. Você voltou à pergunta difícil, né? Não, o que acontece? Eu procuro, até na questão, já entrando na questão do seguro, até a questão de vício de construção, que também é mais ou menos por essa linha. O que eu consigo ou não ganhar? Eu procuro deixar claro para o síndico. Isso é responsabilidade do condomínio. Falta de manutenção ou falha de manutenção. Isso você consegue ganhar porque existe uma falha, ocorreu por um acidente. Então, lógico. Tivemos um condomínio que nós conversamos sobre isso. Sim. Naquele dia lá no condomínio. Lá. Inclusive, a definição foi que não era responsabilidade. Não tinha como cobrar o seguro. Nesse mesmo condomínio teve um problema de retorno de alagamento. Sim. Que eu fiz a vistoria nos apartamentos. O seguro ressarciu grande parte dos danos. Lembro disso. Mas, porém, alguma parte desse dano não foi ressarcida. Mas aí que entra o que nós conversamos agora sobre a consultoria de seguro. Por quê?
porque o corretor deles não tinha contratado um mínimo suficiente para a cobertura, porque nós verificamos o caso e se tivesse a cobertura, nós teríamos a indenização. Tanto que a seguradora me deu respaldo falando, importante informar que foi-se limitado à importância segurada, ou seja, foi pago tudo que tinha na parte do seguro. Isso é importante demais o síndico entender essa parte do seguro também. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Como que você ajuda o síndico na orientação para seguir o laudo passo a passo e um plano que você tem para poder, após o laudo? Como que é isso? O final do laudo de inspeção predial ele é uma tabela, GUT, gravidade, urgência, tendência. Certo. É o norte. Definido a criticidade, o que precisa ser feito primeiro. Então, ali... A pergunta chegou pelo WhatsApp para mim, tá, de um síndico. Ficou sabendo que eu vim aqui falar com você, ó. Então, o laudo técnico ele vai gerar uma tabela GUT, que é o norte para o síndico. Só com essa informação e com toda a parte técnica do laudo, ele consegue nortear os trabalhos que ele precisa executar. Mas o serviço da Infinity vai muito além disso. Se o síndico quiser, lógico, os síndicos, os moradores, muitas vezes o que acontece? Eu faço o laudo, apresento em assembleia e muitas vezes os moradores falam, não, ele tem que acompanhar, porque ele sabe o que precisa fazer. Aí o condomínio me contrata para acompanhar e direcionar todas as obras. Certo. A Infinity hoje, na realidade, o Valdemar hoje, ele está mudando de novo. Na realidade, já mudei no começo do ano e eu estou mudando de novo a parte do laudo técnico de inspeção predial. Ele vai ficar muito mais acessível. É mais com a parceria do Alisson aí, né? Não, concorrência. Ele vai ficar muito mais acessível e muito mais prático para o síndico conseguir... Compreender. Na realidade, conseguir executar o orçamento. Você lembra que eu falei que o prestador tem medo do laudo técnico? Sim, sim. Então, não vou aprofundar muito, senão eu entrego o... Claro. Mas ele não vai ter mais esse medo. A gente vem tentando há bastante tempo entregar o melhor resultado. Sim. Então, a evolução faz parte disso. Melhoria contínua. Então, você vê a dificuldade que alguns pontos do seu dia a dia tem para o síndico e você tenta melhorar aquilo. Então, basicamente, é isso que a gente vem buscando, a melhoria na entrega da prestação de serviço. Vamos falar de braço. Eu visitando alguns condomínios, eu vejo funcionário seu. Qual que é a abrangência que você está hoje no mercado? Regiões, cidades, o que pretende? Isso aí o Wallace pode falar. Porque no começo da empresa, eu sempre falava que eu queria que a Infinity fosse Não lembra? Não. É um centro de engenharia. Várias engenharias, junto com a arquitetura. Eu acho válida a sua ideia. Trabalhando juntas para entregar o melhor resultado. Espero que não tenha desistido disso. Não, na realidade, a gente está conseguindo, devagarzinho, com parceiros. Eu hoje tenho um engenheiro da parte elétrica que trabalha, é parceira da Infinity. Tem a empresa dele, mas os trabalhos que nós pegamos, a gente consegue direcionar ele para fazer esses trabalhos. Tem o Jefferson, que todo mundo conhece, positivo, que cuida da parte de fiscalização de obras. Uhum. Tem a Kathleen, que é minha sócia, que cuida da parte de arquitetura, porque arquitetura sem engenharia não funciona. Com o certeza. Arquiteto, ele vem com aquelas curvas loucas, uhum,
o engenheiro e fala, faça. Se vira, né? Exatamente. E você tem que transformar aquela curva em realidade. É o grande dilema da construção. Exatamente. Como que você faz? Aí você fala, é fácil falar, né? É fácil. Mais ou menos isso. É. No papel E as lindo. cidades que você está operando? São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Ubatuba, algumas. Ótimo, ótimo. Então, o síndico está tranquilo quanto ao atendimento, então. A gente tenta fazer o melhor para tranquilizar. Tá, agora, só uma coisa. Não vamos falar nem em questão de preço, mas o custo para isso aí, para essa operação. O brasileiro, ele acha que, o ser humano acha que as coisas nunca vão acontecer com ele. Relacionado a um valor assim, só para a gente ter uma ideia, em percentual de uma operação que seja nível 3, que você falou aqui, para um condomínio, que tem aí, que custa em torno de 500 mil, que tem em torno de 100 apartamentos. Como que é esse custo? Você acha que supre uma parte mais do que zeladoria futura, isso aí ou não? Para a execução do Isso. laudo técnico, o que acontece? A gente procura, a ideia da Infinity é o quê? É levar a visão de laudo técnico. Então, não adianta eu chegar num condomínio e falar, não, o laudo técnico é 100 mil reais. Certo. Não vai ter. Não vai resolver Não nada. vai também. resolver nada. Porque você ainda vai ouvir, eu vou pagar 100 mil reais por um papel que eu já ouvi. Eu, em vez de gastar dinheiro com papel, eu já executo o que eu preciso executar. Positivo. Então, qual que é a ideia? É atender os condomínios e adaptar o custo àquele condomínio. Isso que era a minha intenção na pergunta, na realidade, essa adaptação à realidade do condomínio. Exatamente. A realidade do condomínio. Como é que você consegue fazer esse laudo, essa execução com a realidade do condomínio? A gente busca ajudar, né? Então, a gente estuda todo o condomínio, conversa com o síndico. Muitas vezes a gente entende a realidade Chama do os condomínio. moradores para acompanhar isso ou não? Alguns casos ou não? Depende muito. Tem casos que você tem que ir até para a assembleia para convencer todo mundo a executar o laudo. Mas o auxílio é geral. Não dá para falar em valores, mas a gente tenta adaptar a realidade do condomínio. Você pega um condomínio de 12 unidades, uma base... Estava hoje no de 10 para fazer o seguro. Uma base de um laudo desse começa em 5 mil reais. Para um condomínio de 12 unidades, muitas vezes não consegue suprir. Então, você tenta... Se não fizer, o risco... Você tenta adaptar aquele condomínio. A ideia da Infinity, a minha ideia, Valdemar, é que o quê? Que o dinheiro é a consequência. O dinheiro não é o principal. Positivo. Então, muitas vezes, você precisa ajudar e a consequência ser o dinheiro. Então, a gente tenta adaptar isso para o mercado condominial. São humanos, estão na vida humanas. Sim, né? porque muitas vezes, mesmo querendo, não consegue. Mesmo o condomínio querendo, com o que ele arrecada, ele não consegue fazer o laudo ou fazer alguma preventiva. Porque o condomínio de 12 unidades, muitas vezes, mal é mal arrecada para manter ele. Agora o síndico pegou, ficou sabendo de tudo isso, recebeu o seu laudo, recebeu outra pergunta aqui, ó. Recebeu o seu laudo, não tomou a providência da obra para consertar, nem as falhas. Ele responde por isso e pode ser penalizado. Civil e criminalmente. Na realidade, existem dois pontos, né? O não saber o que está acontecendo e o saber o que está acontecendo. Tem o não saber, vamos dizer assim, o síndico não tem o conhecimento dos problemas que tem no condomínio e depois tem outra visão que é o quê? Ele ter o conhecimento dos problemas que tem no condomínio, né? Então tá, eu estou síndico hoje, não fiz o meu laudo que eu não sou obrigado a cada 5 anos, entreguei o cargo para outro síndico,
outro síndico contratou você, o vem lá de trás, como é que fica isso? Já aconteceu alguns casos de cair que o quê? Que antigas gestões direcionaram fundos para manutenções que não eram, como que eu posso falar, corretas. Muitas vezes a gente tem um problema com condomínios antigos, que a grande maioria tem alguns casos que são regidos por pessoas antigas, e as pessoas antigas têm aquela visão. Meu pai construiu a casa, eu vi ele construir, eu estava lá com ele, eu subi uns tijolinhos lá, então eu sou construtor. Então ele pega aquela ideia dele, eu sou construtor, e acha que construir um muro, subir um muro, é só colocar tijolo sobre tijolo. Como que eu posso falar? O gastar com engenheiro é supérfluo. Só para a gente finalizar nossa conversa, só uma pergunta rapidinho, uma questão rapidinho. Eu me deparo com isso que eu vou te perguntar. O que você pensa quando você faz um laudo predial ou quando eu fecho um seguro, que o cara que eu estou colocando todo o condomínio dele no seguro, o que você pensa quando o morador ou o síndico ou o conselho fala assim, isso não vai acontecer no meu prédio? Nunca diga nunca, né? Para a gente finalizar, maravilha, foi um prazer, cara. O Clebão está me devendo essa. Eu fiz a parte dele, está me devendo essa. Foi um prazer estar com vocês. Eu que agradeço Realmente, a oportunidade de estar aqui com vocês, com todos os apoiadores, Valdemar. Agradeço aí imensamente. O Wallace falou pouco, né? Até agora, no final, ele está falando mais... Eu falo pra caramba, então eu vou tentar eu sei bem. ser sucinto. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, ainda mais com você também. Hoje o Kleber não está presente, mas você supriu. Será? No tamanho, não. Obrigado a todos. A gente também agradece a oportunidade e foi muito boa a conversa, muito proveitosa. Eu espero que o síndico entenda realmente a intenção e a seriedade que é não só o seguro, como também a inspeção predial. Vamos agora dar aqui a nossa ênfase aos nossos apoiadores, né? Rachid Advocacia, Dr. Rachid, Selva Zeladoria, nosso amigo Guilherme, a Econdos, que tem software para condomínios, a Infinity, nosso amigo Valdemar, a VIP Vale Seguros, nossa corretora que preza sempre estar ao lado do condomínio, a Garante de Taubaté, que também está com uma filial em Pinda hoje, e também a CM Vale Engenharia. Senhores, foi um prazer estar com os senhores aqui e eu espero nos encontrar novamente.